nosso raciocínio também, Sim, não, claro. e ficar bem, né, escrito. Você pode colocar aí para mim, por favor, Mateus, capítulo 22 e versículo 17, que é: a igreja se envolve em política. A gente tem que entender, o podcast é Pensa Cristão. Ok. Bom, então, se você quiser, coloca no Pode colocar, né? Enquanto isso aqui eu vou... Mateus 22, 17. Deixa eu só puxar aqui um instante. 22, 17, 18, 19, gente, 20 e 21. Ele pode estar lendo, e aí eu estou colocando para vocês aqui a Almeida. E aí, como ele está lendo numa King James, pode ter uma diferença de um vocábulo ou outro, mas só por questões mesmo linguísticas, mas o teor é o mesmo, tá bom? Então, você que está com a Bíblia aí, tem no celular, baixa o aplicativo do celular, da Bíblia no celular, é um ótimo aplicativo que você tem no seu celular. Então, vamos lá, Mateus 22, 17 ao 21. O cristão pode desenvolver política? Sim. Mas a igreja a gente já fica observando de uma forma diferente. Mateus 22, 17 diz assim: sendo assim, dize-nos, que te parece? É correto pagar imposto a César ou não? Isso aqui eles queriam pegar Jesus. Jesus veio pregar o reino dos céus. E ele pensou que ele seria contra as autoridades. E o que Romanos vai dizer, que tem Romanos capítulo 13, que temos que sujeitar as autoridades que são constituídas por Deus. E que não se sujeita, irmão, está sujeitado à maldição e a problema. 17, 18 diz assim: contudo Jesus percebeu a má intenção deles e replicou-lhes: por que tentais, hipócritas? Porque tem muita gente que é hipócrita. Acha, quem tem que se misturar. Gente, vamos entender. Cristão é individual, igreja é coletivo. Jesus fala, muitas das vezes, a igreja num todo. Na igreja, quando ele quer falar individual, ele vai no particular. Como ele chamou Pedro, chamou Mateus, chamou João, chamou Lucas e assim vai. Chamou André, perdão. 19 diz assim: deixa-me ver a moeda com a qual se pagais os tributos. E ele lhe mostraram um denário. Então lhe indagou: de quem é esta figura, ou esfinge, nessa tradução, e esta inscrição? Respondeu-lhe: de César. Então lhe afirmou: portanto, dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. O que é que Jesus está dizendo aqui? E outro vai dizer assim: quem tributa, tributa, quem honra, honra. Então quer dizer, ele está dizendo assim: você tem que exercer o seu trabalho de cidadão. É bíblico pagar imposto. Agora também é errado cobrar impostos absurdos que o governo está fazendo. Então ele está dizendo: olha, pague seu imposto. Seja um cidadão. Seus direitos e deveres. Mas dá a César, quer dizer, dá ao homem que é do homem. Respeita a autoridade. Exerce seu poder de cidadão. Quer se candidatar, se candidate. Quer votar, vote em quem você quiser. Jesus aqui ele não manda você votar na direita e na esquerda. Vote em quem você quiser. Porém, dá a Deus o que é de Deus. A igreja, eu faço uma pergunta para você, Felipe. A igreja é instituição terrena ou é instituição celestial? É uma instituição celestial. A partir do momento que é celestial, o que Jesus falou? Acho que é Paulo. Paulo fala assim: um bom soldado não se embaraça com coisas desta vida. Opa! Coisas deste mundo, desse sistema. Um bom soldado. Porque se você se meter nas coisas do mundo, você às vezes não vai ter um tempo devido para a igreja. Então quer dizer, temos que dividir. Dai a César o que é de César, dai à igreja o que é da igreja. Então nós não podemos misturar essas coisas. Cristão pode se envolver, mas a igreja, ela trata assuntos do céu e não daqui. E o que eu vejo hoje é a igreja se mesclando à política. E você sabe, Felipe, a política no Brasil, nesses últimos 15 anos, ou não, 2020 anos, o que já de escândalo aconteceu? Dinheiro em cueca. Milhões em... Irmão, parece a roupa. Milhões em mala num prédio. Tá puxado, velho. Você entendeu? Aí como é que a igreja vai entrar num lugar tenebroso? Temos que entrar. Mas para fazer o quê? A diferença. A igreja foi instituída não para ser influenciada, mas para influenciar. Só que está acontecendo ao contrário. Todo mundo, quase todo mundo nessa terra tem um preço. E muitas vezes acertam esse preço e a pessoa é comprada. É verdade.
Rodrigo, mas nós percebemos nesse texto que Jesus ele faz uma divisão muito clara sobre o que é igreja e sobre o que são assuntos, Sistema governamental. que são assuntos assim. terrenos. E que nós precisamos ter organização. Política. Não, Que é a política, a organização, a administração. Exato, mas eu falo enquanto pessoa, enquanto cristão, enquanto individual. Eu preciso, porque ele está falando ali diretamente a um discípulo. Vê a esfinge e tal, de que então dá César o que é de César, a Deus o que é de César. Então ele está traduzindo, resumindo, Deus está falando, organize, saiba lidar com os assuntos, não misture os assuntos. Basicamente foi isso que Cristo falou, não misture as estações. Rodrigo, hoje a gente está observando pessoas com essa inteligência, com essa distinção de pensamento, ou estamos misturando muitos assuntos? Quando você fala, você está falando da Igreja do Brasil, certo? A Igreja do Brasil é um todo, né? O corpo de Cristo. Na verdade, eu estou falando do cristão médio comum, não estou falando da pessoa que está lá na nave da igreja. Ela está com esses assuntos bem distintos na sua cabeça, ou por falta de interesse de organizar isso na sua vida, ou por indução, sendo induzidas a misturarem os assuntos, a entender que política e igreja andam juntos. Como está hoje, na tua opinião, esse cenário? Como está a cabeça hoje do cristão? Do homem, da mulher lá, do irmão, da irmã, que está indo na igreja lá. Como é que está a cabecinha dele hoje com essa questão política? Ele está... Não, é a igreja, a polícia, eu tenho que seguir o que o pastor fala. Como é que está? Eles estão distinguindo o que é de César, César, o que é de Deus, ou está misturado? Muitos não, porque estão trazendo a campanha, que depois vamos ver aqui, para dentro da igreja. Então, irmão, fica lá fora. Jesus Cristo falou para Pedro, sobre esta rocha edificarei a minha igreja. Ele não falou um partido político. Eu acho que é importante assim, a igreja... Vale lembrar que a rocha, que Jesus fez um trocadilho ali, um jogo de palavras, a rocha Jesus está falando dele mesmo, não nem sobre Pedro. Para a gente tirar estigmatizado e tal. Petros, no grego quer dizer fragmentos de pedra ou pedra pequena. Jesus é a rocha. A rocha, terra. Então, para fazer um alicerce, tem que ter uma rocha ou várias pedras. Jesus é uma só, que é a pedra de esquina, a pedra angular e a pedra de Meribá, que Moisés bateu. Mas esse é outro assunto. O que é que acontece? A igreja é uma instituição levantada por Deus na terra. A igreja deve, eu acho, no meu ponto de vista, a igreja tem que fazer certos estudos políticos para clarear o povo, porque a igreja também ela serve de utilidade pública. Não só instruir o povo a viver como um cristão nessa terra, mas como um bom cidadão para dar exemplo. Só que é o que eu vejo hoje? A igreja com partido. Irmãos, nem há... Deixa eu botar um tempero aí nessa tua... Tô achando você muito bonzinho, meu Deus. Tô achando você muito isentão. Deixa eu jogar um tempero aí. Jogar uma pimenta calabresa aí. Mas você quer perguntar pro cidadão Rodrigo ou pro cristão? Eu quero perguntar pro cristão que também é um cidadão. Nós não deveríamos realmente ter um partido? Força política como igreja? Rapaz, agora você... Vamos dividir as coisas. A igreja, a instituição, não. Por quê? A igreja representa Jesus Cristo, o único qualificado para salvar a humanidade. Agora, eu, Rodrigo, eu tenho um partido. Eu sou uma pessoa, eu sou aquele modelo de família judaico-cristão. Eu sou conservador, irmão. Não extremo. Não extremo. Eu tenho um amigo meu, ele vai ver, e já quero falar aqui que pessoas da Irlanda e da Suíça vão ver esse podcast. Tenho muitos amigos lá que vão ver. Em Goiás também vão ver. Em breve, e vários. Trazendo aí muitos. Ó, tu tá enquadrado aqui, tá? Coisas boas virão, viu? Coisas boas virão. O meu amigo Miquéas Santos, lá de Siriané, ele é um grande articulador político, um homem muito sábio, e a gente tem conversado muito. E ele fala para mim, Rodrigo, tudo que é extremo não presta. Eu sou de direita, ele é de centro-esquerda. Ele tem coisas que ele fala que eu concordo,
Tem coisas que ele fala que eu discordo, e bato o pé e discordo. Mas tem coisas que eu falo que ele concorda, tem coisas que eu falo que ele discorda. Ele falou, a gente não pode ser extremo, Rodrigo. A gente não pode de jeito nenhum. Até porque o pensamento ele é muito cheio de nuances. Sim, o próprio Deus disse que não pode ser extremo, Felipe. Nem pensar exatamente igual seria Não, impossível. a gente não é máquina. Tenta andar, olha, tenta andar. Não anda dois quando não quer. Não, presta atenção. Faz uma experiência você aí de casa. Faz uma experiência você de casa. Para você andar, você tem que pensar para andar, né? Que é um processo mental. Todo o sistema motor do corpo é um processo mental. Você pensa antes de fazer. Milionésimos de segundo, mas sim, para você dar um passo antes, você pensou naquele passo. Então, por exemplo, caminhar é um processo mental de pensamento. Você pensa para andar. Você não percebe, mas pensa. Exato. Tenta andar exatamente. Alguns profissionais aí, mímicos e tal, conseguem com muito treinamento. Mas fazer extremamente sincronizado é impossível. Tem treinamento para isso, né? Mas é impossível. Porque fazer exatamente igual só se você for copiar e você deixa de ser você. E Deus não fez cópia, Deus fez gente independente. Nós somos únicos. Se observar, tem mais de 8 bilhões de pessoas no mundo, nenhuma digital é igual. A gente pode ter os traços de outras pessoas, nem os gêmeos são iguais da mesma placenta. Então, o próprio Deus diz assim, não seres santos demasiadamente. Então, a pessoa que é santo ao extremo não presta. Até porque Jesus falou, ou para a igreja, ou você é frio ou você é quente, ou um ou outro. Não pode ser morno. Então, quando você é extremo, alguma coisa dá errado. Então, a igreja, ela tem que tomar partido, sim. O partido da igreja é o céu. O cristão pode ter partido, direita, esquerda, porque hoje está polarizado, mas hoje a ideia é a briga da direita contra a esquerda. Esse negócio de centro nem existe mais. Botaram assim centro, mas é só para dividir os pensamentos. Que aquele centralista diz, eu não penso nem assim, eu penso assim, né? Mas a gente não pode ser radical. Agora, a Bíblia, ela não é radical, ela é direta. Jesus falou, é sim, sim, não. Passar disso é procedência maligna. Então a gente vê na política que não tem isso de sim, sim ou não. Porque enquanto a pessoa está ali batendo o pé, não, quando chega alguém, vem cá, vamos conversar, que solta uma verbinha, eu vou falar no rasgado mesmo, solta poiva, né? O faz-me rir é o dinheiro, né? Você sabe o que é. Quando o cara, não, eu vou segurar, eu vou. Mas quando o negócio aperta, irmão, teu filho está doente, está faltando coisa em casa, e aí? Se você é um cristão, você vai segurar. Se você confia em Deus, que a sua fé está depositada em Jesus, vai dar a solução, mas eu não vou me corromper. Mas quando o cara é meio carne, meio peixe, tá um pé no mato, pé no caminho. Então, não há como unir igreja, evangelho e política. Cristão sim, mas igreja não. Eu vou